que me foi endereçado. Quero agradecer o convite que me foi feito para falar sobre um tema que eu tanto gosto, que é o intestino. Agradecer a este grupo maravilhoso, ao grupo do Tonton, ao Humberto, à Geórgia, à Zinzino, por proporcionar estes momentos de aprendizagem, estas aulas que tanto nos podem ajudar a enriquecer. Portanto, para quem não me conhece, o meu nome é Vânia Teixeira. Do ponto de vista profissional, o meu percurso académico começou com bioquímica, no qual me especializei em bioquímica clínica, depois consolidei todo o meu conhecimento como mestrado integrado em ciências farmacêuticas e mais tarde especializei-me em naturopatia e homeopatia. E aquilo que eu faço hoje é exatamente saúde funcional integrativa. É aquilo que eu acredito, não tratar o corpo como, partes separadas, mas sim como um todo. E o objetivo é sempre chegar à causa e não apenas ao sintoma da doença. E eu, nesta jornada em que me dediquei a estudar a saúde funcional integrativa, deparei-me com o estudo do intestino, que para mim é um mundo a sempre a descobrir, e efetivamente, para mim, o intestino é o foco da nossa saúde sistémica. E hoje vou falar especialmente aqui de um eixo em particular, que é o eixo que o intestino tem com o cérebro e o impacto que o intestino vai ter na nossa saúde mental e no nosso equilíbrio emocional. E como vamos ver ao longo desta apresentação, o intestino fala e o cérebro responde. Vamos então começar com, com a nossa conversa, com a nossa apresentação. O intestino nunca foi apenas digestão. Durante muitos anos sempre se achou que o intestino era apenas um órgão que servia para digerir, para absorver e para eliminar, que seriam apenas conversinhas de cocó. Mas a verdade é que isso não se verifica. E já há alguns anos, infelizmente, a ciência é cada vez mais robusta, mais coerente e mostra que o intestino é um órgão que está em contacto com diferentes outros sistemas do nosso organismo. Ele está em comunicação contínua com o cérebro. É sabido de uma forma já empírica e generalizada que é no intestino que se produz mais de 90% da serotonina, que é a hormona da alegria, do bem-estar, que é a hormona que nos ajuda a dormir melhor como consequência. E sabemos também que é no intestino que nós temos cerca de 80% do nosso sistema imunitário. Isto faz todo sentido porque o intestino é a maior interface que nós temos com o meio externo. Portanto, as nossas células de defesa estão prontas para receber aquilo que vem do meio exterior e estão prontas para defender-nos a partir da sua maior fronteira com o contacto externo, com o meio externo, que é o intestino. Portanto, o intestino realmente é muito mais que um órgão digestivo. E o que é que nós encontramos no intestino? A microbiota. E este conceito de microbiota é muito importante perceber. No fundo, a microbiota um ecossistema de trilhões de micro-organismos tal como bactérias, fungos, vírus, parasitas, arqueias, mas são sobretudo bactérias que vivem no nosso lumen intestinal. Vai ser a qualidade e o tipo de bactérias que nós temos no nosso intestino que vão influenciar o humor, o sono, a imunidade, a inflamação e o peso. E nós vamos ver ao longo desta apresentação como isto acontece. Portanto, este conceito de microbiota eu queria deixar claro que é muito importante, porque para que nós tenhamos saúde, e não só saúde cerebral, mas saúde sistémica, é importante que este ecossistema, que estes trilhões de micro-organismos vivam em equilíbrio connosco. E estes micro-organismos realmente são benéficos quando estão em equilíbrio para nós e nós também acabamos por ser benéficos para lhe dar a possibilidade de sobreviverem. O que acontece e o que é o conceito de disbiose? A disbiose acontece que quando esta microbiota, quando este conjunto de trilhões de micro-organismos perde o equilíbrio. E este equilíbrio pode-se perder de diferentes formas. E como nós vamos verificar, aqui nesta imagem que nós temos lá à direito, nós temos uma microbiota normal, ou seja, nós vamos ter uma microbiota que nós temos muitas bactérias, que estão super equilibradas, nós dizemos que estão num estado de eubiose e que permitem a manutenção da homeostase e do nosso equilíbrio interno. E no lado direito, nós vamos ter disbiose. E a disbiose acontece quando há perda da qualidade e ou da quantidade destas bactérias, ou seja, começa a haver uma desproporção
de bactérias, começamos a ter mais bactérias más do que bactérias boas. E então, esta microbiota, estes trilhões de micro-organismos entram em desequilíbrio e é aí que o problema realmente começa, como nós vamos ver a seguir. Nós temos que ter em consideração que nós temos mais genes de bactérias que células no nosso corpo. A nossa microbiota tem que deixar de ser negligenciada. Infelizmente, a ciência hoje em dia já está a deixar de a negligenciar e dar-lhe a devida importância que ela merece. Eu costumo fazer uma analogia que é a microbiota deve ser como a selva amazónica, ela deve ser muito diversa e equilibrada para que todos os seres vivos possam viver em equilíbrio. E quando estamos em desbiose, isso não acontece. Outro dos conceitos que eu queria explicar aqui um bocadinho é que o intestino, como eu disse, é o que limita o meio interno do meio externo. E aqui na imagem da esquerda, nós temos uma exemplificação daquilo que são as células do nosso intestino. As células do nosso intestino realmente são estes tijolinhos que nós encontramos aqui, e que têm estes tipos de dedos aqui em cima, que vão permitir uma melhor absorção dos nutrientes que vêm da nossa comida. E estas células são realmente apenas uma monocamada de células, que estão ligadas por umas junções específicas que funcionam como umas molas. E essas molas, elas vão abrir e fechar de acordo com aquilo que o nosso organismo precisa. Ou seja, o nosso intestino vai ser um filtro semipermeável. Ele vai filtrar aquilo que interessa e aquilo que não interessa. Só vai passar para a corrente sanguínea realmente aquilo que é bom para o nosso organismo, realmente aquilo que o organismo precisa para sobreviver. Isto acontece, obviamente, aqui que nós vemos aqui nesta imagem, na parte mais à esquerda, quando nós estamos num contexto de eubiose, quando nós temos a nossa microbiota em desequilíbrio. Mas, pelo contrário, quando olhamos para a imagem da direita, nós já vemos que estas molinhas, estas ligações que permitem que as nossas células estejam assim bem seladas, estão quebradas. Ou seja, a nossa microbiota entrou em desequilíbrio. Nós passamos a ter mais bactérias inflamatórias, mais bactérias patógenas do que bactérias comensais, ou seja, bactérias que habitam connosco, que nos trazem benefícios. E então, o que acontece nesta situação é uma condição chamada de endotoxémia, a partir da qual começa a entrar na corrente sanguínea antigénios, ou seja, substâncias estranhas que vão desencadear uma resposta inflamatória no nosso organismo. É pois aqui que entra o conceito de leaky gut, ou aumento da permeabilidade intestinal. Nós temos do lado esquerdo uma barreira intestinal íntegra, com as células bem ligadas, que só abrem e fecham de acordo com aquilo que é bom. Do lado esquerdo, nós não, nós temos o intestino assim, cheio de poros e que não há seletividade. Entra para a corrente sanguínea, para o meio interno, o que é bom e o que não é bom. E isso vai provocar inflamação. Portanto, eu queria que realmente estes dois conceitos, de uma forma simples, ficassem aqui bem explicados, porque microbiota intestinal equilibrada é fundamental para manter o nosso intestino, para manter a nossa barreira íntegra, permitindo entrar para o nosso sangue, para o nosso meio interno, apenas aquilo que nos beneficia. E agora vamos entrar propriamente naquilo que é o eixo intestino-cérebro. E o eixo intestino-cérebro é algo muito interessante, muito complexo, mas ao mesmo tempo muito intuitivo. Nós temos quatro vias através das quais o intestino vai comunicar com o cérebro. O intestino é designado por o segundo cérebro. E é designado por segundo cérebro porquê? Porque o intestino tem um sistema nervoso próprio, que é um sistema designado por sistema nervoso entérico, que é constituído por mais de 500 milhões de neurónios. E esse sistema nervoso entérico vai estar ligado ao sistema nervoso central, portanto, ao cérebro e à medula espinal, através de um nervo muito específico, que é o designado nervo vago, que provavelmente todos já ouviram falar, que é uma verdadeira autoestrada de informação entre o intestino e o cérebro. E esta é uma das vias através das quais o intestino comunica com o cérebro. O que acontece é que esta comunicação é bidirecional.
o intestino comunica com o cérebro e o cérebro comunica com o intestino através de impulsos nervosos, de sinais sensoriais. Só que há uma curiosidade muito interessante, é que neste nervo vago, este grande nervo, 80% das fibras são de ligação do intestino para o cérebro e apenas 20% do cérebro para o intestino. Parece que realmente a informação que é levada do intestino para o cérebro é mais importante que aquela que o cérebro traz ao intestino. É uma questão que veremos mais à frente. É também uma outra via chamada via metabólica, ou seja, a via dos neurotransmissores, é outra das vias através do qual o intestino vai comunicar com o cérebro. E o que é que acontece? As nossas células do intestino não têm apenas a função de absorção, elas também são células especializadas em quê? Em produzir hormonas e em produzir neurotransmissores. Neurotransmissores, os mais comumente conhecidos são a serotonina, a dopamina, a noradrenalina, o GABA. A serotonina e a dopamina, o GABA e a noradrenalina são produzidos quer pelas células neuroendócrinas do intestino, quer pelas bactérias que vivem nesse intestino. E o que é que vai acontecer? Se as nossas bactérias estiverem em equilíbrio, em eubiose, nós vamos estar a produzir serotonina, que vai transmitir através do sistema nervoso entérico ao nervo vago e dizer: Ok, cérebro, está tudo bem, eu estou feliz, eu estou calmo, tu também. É este o tipo de mensagem. Ao mesmo tempo, se tivermos muita quantidade de GABA, que é um neurotransmissor que está envolvido na calma, no relaxamento, é precisamente essa a mensagem que vai ser transmitida ao cérebro, através do sistema nervoso entérico e através do nervo vago. No entanto, se houver disbiose, a mensagem será outra, será de inflamação. Há outra via também importante, que é a via do sistema imunitário, que vai comunicar com o intestino. E como é que isto acontece? Quando há quebra da permeabilidade do intestino, nós imediatamente abaixo da parede do intestino, já da parte de dentro da parede do intestino, que está em contacto direto com o sangue, nós vamos ter o nosso sistema imunitário, os tais 80% de células imunes que estão ali prontos para nos defender. E quando nós estamos num contexto de eubiose, o nosso intestino está em tolerância imunitária, ou seja, entra para o organismo aquilo que é bom e até pode entrar algo que é menos bom, mas o sistema imunitário vai reagir e eliminar sem causar uma inflamação grande, uma inflamação sistémica, uma inflamação aguda que se propaga a todo o corpo. Mas pelo contrário, se nós estivermos na presença de uma microbiota intestinal alterada e de uma permeabilidade intestinal alterada, o que é que vai acontecer? Vão entrar muitas toxinas, detritos alimentares, proteínas alteradas para a corrente sanguínea que vão ativar citocinas. Citocinas são nada mais, nada menos do que proteínas que fazem parte do sistema imunitário, citocinas que vão induzir a inflamação. Estas citocinas produzidas a nível do intestino vão entrar na corrente sanguínea e vão chegar ao cérebro e vão ter a capacidade de quê? De certa forma, degradar também as juntas de ligação da nossa barreira hematoencefálica. E a partir daí, estas citocinas, estas proteínas inflamatórias, entram para o parênquima solar e vão ativar as nossas células cerebrais, criando-lhe uma reação de stress oxidativo. Stress oxidativo nada é mais do que o início da neurodegeneração. Nós começamos a perder função cognitiva, nós começamos a perder capacidade de fazer conexões cerebrais. Os nossos neurónios começam a fritar. Isto é uma das principais razões que pode explicar, por exemplo, ansiedade, depressão, falta de memória, cansaço extremo e até o desplotar de doenças neurodegenerativas, como é o caso da Alzheimer, da Parkinson e outras, como a esclerose múltipla, estão relacionadas com esta neuroinflamação, com estas moléculas inflamatórias que migram do intestino via corrente sanguínea até ao cérebro, que conseguem degradar de certa forma, a barreira hematoencefálica e entrar para o parênquima cerebral e desencadear ali uma resposta extremamente inflamatória. E depois isto passa a ser uma resposta inflamatória autossustentada e com a consequente morte neuronal. E as desordens mentais acontecem. Depois nós temos o eixo intestino, o eixo HPA, que é o famoso eixo do cortisol. E aqui nós vamos
o nosso foco passa a ser outro. Aqui é o cérebro, aqui especificamente, que vai agora influenciar o intestino. E o que é que acontece? Quando o cérebro percepciona o stress, vai comunicar com o hipotálamo, que por sua vez comunica com outra estrutura cerebral designada por hipófise, que vai levar à libertação excessiva de cortisol, que é a hormona do stress. E a libertação excessiva de cortisol não é boa, é má, ela é pró-inflamatória. E o que é que ela vai fazer exatamente no nosso intestino? Vai alterar a microbiota intestinal. Nós passamos a ter mais bactérias más do que boas, passa a haver um desequilíbrio. Ao haver esse desequilíbrio, aumenta a permeabilidade do intestino. O intestino deixa de ser uma barreira semipermeável e altamente seletiva e passam a entrar para a corrente sanguínea substâncias tóxicas que vão desencadear uma resposta sistémica. Portanto, são fundamentalmente estas quatro vias: a via do nervo vago, a via metabólica dos neurotransmissores, a via do sistema imunitário e a via do eixo do stress, o chamado eixo HPA. Portanto, como digo aqui, a ansiedade pode começar muito antes de nós a sentirmos na mente. Eu acho que chega de olharmos para estas desordens como sendo desordens apenas do cérebro. Nós temos obrigatoriamente, para tratar, ajudar a tratar alguém, que olhar para o intestino, porque sem isso nós não vamos conseguir tratar o paciente de uma forma como era suposto, como é devido, da melhor forma possível, sem utilizar todas as ferramentas que podemos ter em mãos. E é aqui que a saúde funcional integrativa entra e faz a diferença. No entanto, quando eu, como disse, eu trabalho muito com a saúde do intestino e a maior parte dos meus pacientes procuram por problemas intestinais. E quando eu faço uma anamnese clínica, porque a parte mais determinante de uma consulta, de uma avaliação, é uma anamnese clínica bem feita, detalhada, em que nós perguntamos ao paciente tudo sobre doenças que teve, qual é o que o motivou a vir à consulta, medicação, suplementação, hábitos alimentares, hábitos de vida, quantidade de água, se considera ansioso ou nervoso, tudo isto, mas muitas das vezes para além, obviamente, de esmiuçarmos tudo que diz respeito ao intestino, quais são as principais queixas intestinais, antes de eu perguntar ao paciente o que é que, se ele é ansioso ou nervoso, ele já me diz: ai, doutora, eu realmente, eu sou muito obstipado, eu tenho muitos gases, eu tenho diarreia, eu estou muito inchado, mas eu sinto um brain fog, uma névoa cerebral. Eu sou muito ansioso, sabe? Eu sou muito estressado, que estou cansado, durmo mal. Outros dizem, eu parece que estou todo inflamado, doutora, não sei o que é que se passa. E muitos dos pacientes que eu recebo são pacientes que sofrem, por exemplo, de problemas de pele, que já tentaram todas as abordagens e não conseguiram melhorar. Ou se melhoram, é por curtos períodos e voltam a recidivar. E aqui nós vamos ver que há também um eixo muito importante, que é o que é relacionado, o eixo intestino-pele. E podem acreditar, não há acne que fique bem resolvida se nós não olharmos para a saúde do intestino. Portanto, há muitos sintomas que vão muito além da digestão e é obrigatório, eu acho que é obrigatório para nós, enquanto profissionais de saúde, mesmo quando o paciente não se queixa, nós perguntarmos como é que está a sua saúde? Veio por um problema de intestino, mas como é que está? Sente-se bem? Tem energia? Não tem? Porque vai, de certeza, referir um destes sintomas, que não são sintomas digestivos, mas que estão, sem dúvida nenhuma, relacionados com o intestino. Então, hum, o que é que acontece quando nós estamos neste processo de disbiose, de perda de equilíbrio da microbiota? Nós passamos a ter alergias constantes, começamos a reagir a quase tudo. Nós temos um sistema imunitário que está constantemente alerta. Rinites, sinusites têm uma origem intestinal obrigatória. Tratem o intestino e venha a rinite e a sinusite a melhorar consideravelmente. Começamos a reagir a alimentos que até então não reagíamos. Depois, o que eu verifico e que nós verificamos enquanto profissionais de saúde é um aumento do número das doenças autoimunes. Começam a ver ver mais pessoas que são doentes celíacas, pessoas que desenvolvem psoríase, pessoas que desenvolvem tiroidite de Hashimoto. Quase todas as pessoas sofrem de tiroidite de Hashimoto, que é uma desordem autoimune. Outras desordens autoimunes relacionadas com a pele, como a dermatite herpetiforme, que é uma desordem autoimune cada vez mais comum e que está diretamente relacionada com o intestino.
vemos cada vez mais pessoas neuroinflamadas, ou seja, em que têm o cérebro em curto-circuito. Porquê? Porque o que está a acontecer no intestino está via corrente sanguínea a ser levado para o cérebro e está a fritar os nossos neurónios. Os nossos neurónios estão a ficar degenerados e depois nós não temos capacidade cognitiva para responder. Ficamos ansiosos, ficamos cansados, ficamos com medo, ficamos constantemente estressados e ficamos sem energia, porque o sistema imunitário que está em alerta constante depleta-nos toda a nossa energia e nós ficamos em chamada fadiga crónica ou fadiga adrenal. Portanto, há que olhar para o intestino, há que melhorar isso. E é isso que nós vamos tentar fazer, é isso que eu vou tentar ajudar-vos também. Quais são os principais gatilhos? Isto é um bocadinho já conhecido de todos, se assistiram a outras aulas deste grupo. Stress crónico, já vimos porquê. O stress crónico vai estar constantemente a alterar a nossa microbiota intestinal, a causar permeabilidade intestinal e a fazer com que aquelas citocinas inflamatórias migrem ao cérebro e aos outros órgãos. O sedentarismo, sabe-se hoje que o exercício físico é capaz de promover o crescimento seletivo das boas bactérias, bactérias fundamentais como lactobacilos, como bifidobactérias, ou estudos robustos, meta-análises já grandes e consistentes e recentes mostram que alterações do padrão de sono, dormir pouco e dormir mal, também têm um impacto negativo na nossa microbiota intestinal. A falta de vitamina D, também extremamente falada. Sem vitamina D nós não temos saúde. A vitamina D é de extrema importância para modular o nosso sistema imunitário. A vitamina D vai ajudar a que o nosso sistema imunitário vá secretar células anti-inflamatórias, nomeadamente citocinas pró-inflamatórias, ou seja, que nos enviam sinal de paz para que o nosso sistema imunitário esteja a reagir de uma forma completamente controlada e a defender-nos do que é estranho, mas sem provocar reações exacerbadas. Para além disso, a vitamina D, o que é que ela faz? Ela faz com que aquelas ligações fiquem mais fortes, quer a nível do intestino, quer a nível do cérebro, porque nós podemos ter permeabilidade intestinal e permeabilidade cerebral. Portanto, mais uma razão para vermos como o intestino e o cérebro são realmente muito parecidos. E claro, a alimentação ocidentalizada, esta alimentação muito rica em alimentos processados, em açúcares refinados, em gorduras trans, tudo isto são gatilhos que alimentam a inflamação silenciosa e que vão provocar realmente alterações na nossa microbiota intestinal. Três conceitos também muito importantes e que provavelmente vocês já se identificaram ou tiveram com alguém que se identificou com esta questão. O que é o conceito de hipocloridria? Muitas das pessoas hoje que chegam até nós queixam-se de dificuldades digestivas e que demoram muito tempo a fazer a digestão, e que têm muito inchaço, e que ao mesmo tempo até sentem-se muito cansadas. Tudo isto tem uma ligação comum. Esta ligação é o intestino. A hipocloridria nada mais é do que uma secreção diminuída de ácido gástrico, de suco gástrico. As nossas células do estômago secretam um suco gástrico que é muito ácido. E ainda bem que ele é assim, porque ele é importante para quê? Para que nós tenhamos a nossa digestão otimizada. As proteínas que são secretadas no estômago, as enzimas, precisam de ter este pH ácido para quê? Para funcionarem bem e para ajudarem a degradar os alimentos que nós ingerimos através da boca. Portanto, é muito bom quando ele está muito ácido. Quando ele não está muito ácido, que é aquilo que nós designamos por hipocloridria, por exemplo, que pode ser provocado por stress, pode ser provocado pelo uso continuado e não monitorizado dos inibidores da bomba de prótons, que são os omeprazóis da vida, que o seu uso deve ser pontual e deve ser sempre feito em situações específicas e não em tomas continuadas, porque se isso acontecer, nós temos que tentar chegar à causa e tentar perceber porque é que nós temos que estar constantemente a tomar aquilo. Isto não deveria ser normal, mas acontece. Então nós entramos em quê? Em estado de baixo de falta de acidez gástrica. Nós, em vez de termos um pH de 1, 1,5, nós passamos a ter pHs de 3 e 4. E as nossas enzimas digestivas não funcionam, as nossas digestões ficam comprometidas e o que é que acontece? Bactérias que deveriam morrer quando nós ingerimos ou inalamos por este pH ácido do estômago, não morrem e vão alojar-se onde não era suposto acontecer. Vão alojar-se no intestino delgado. No intestino delgado não é suposto nós termos grande quantidade de bactérias. No intestino grosso, sim. No intestino delgado, não. E é então aqui que se desenvolve a designada SIBO.
que nada mais é que um sobrecrescimento, um supercrescimento de bactérias no intestino delgado. E então, com isto, nós vamos ter uma série de sintomas que eu vou apresentar a seguir. O sifo nada mais é que um crescimento exagerado de fungos. E quando é que nós sabemos que estamos em presença de sifo? Há testes que permitem avaliar isto. Mas a clínica, a história clínica do paciente já nos diz muito. O paciente que chega à minha beira diz: Ó doutor, eu tenho candidíases de repetição. Eu tenho alterações de pele, dermatites crónicas, eu tenho muitas comichões no corpo que não sei de onde é que isto vem. Vem e vão. E estas candidíases vêm e vão. E eu tenho muitas micoses e tenho alterações intestinais. Então, eu provavelmente estou na presença de uma SIFO. E se realmente nós formos avaliar, nós vamos estar em presença de uma SIFO. Então, quais são os sinais mais frequentes que eu ouço em consulta? E provavelmente muitos de vocês que estão aqui hoje comigo nesta aula veem. Eu ouço muito, todos os dias eu ouço isto, doutora. Eu pareço um balão, minha barriga parece um balão. Eu acordo lisa e deito-me grávida. Isto é muito, muito comum. Isto acontece com muita frequência. Eu faço exercício físico, eu tenho uma alimentação muito cuidada, eu já fiz de tudo e mesmo assim eu não sei de onde é que isto vem. Eu cada vez como menos e engordo mais ou incho mais. E eu pergunto às vezes, mas isto é gordura ou é inchaço? Oh, doutor, eu acho que isto é mesmo inchaço. E é. É uma distensão abdominal. Isto acontece no caso da SIBO e acontece no caso da SIFO. E no caso da síndrome do intestino irritável, que é aquela desordem funcional do intestino em que as pessoas têm intestinos muito sensíveis e então reagem muito ao stress. Para além da distensão abdominal, as pessoas têm flatulência exacerbada, as pessoas têm gases, que não, muitas delas não conseguem controlar e outras dizem, doutora, tenho tantos que eu não consigo libertar. Isto é incapacitante porque altera a minha capacidade de ser um ser social, que é tão importante para nós e para a saúde mental. O que é que nós vemos muitas vezes? Estas pessoas têm tendência a ter alterações do trânsito, ou tendencialmente a ser, dependendo do tipo de SIB que temos, muito obstipadas ou então com muitas diarreias. E quem tem excesso de fungos no intestino ainda tem um desejo descontrolado por açúcar. E as pessoas não se conseguem controlar. Quando nós tratamos a SIFO, quando nós eliminamos ou diminuímos a quantidade de fungos que temos no intestino, esses cravings pelo açúcar diminuem. Há uma coisa que também é muito importante. O cocó fala connosco. Eu farto-me de dizer isto nas consultas. E é muito importante nós, quando evacuarmos, olharmos para o cocó, porque uma simples avaliação e uma simples observação do tipo de fezes que nós temos pode nos indicar muito daquilo que é a nossa saúde intestinal, daquilo que é a nossa microbiota intestinal, porque nós temos que deixar de normalizar situações como eu estou obstipada 4 e 5 dias, é normal, porque a minha avó tinha, porque a minha mãe tinha, porque eu continuo a ser assim. Ou então eu tenho diarreias e pronto, eu vou 2, 3 vezes à casa de banho e às vezes até um bocadinho incapacitante, mas eu vou e tomo um Imodium da vida e aquilo passa. Chega de ter estas abordagens. Nós precisamos de perceber o que é que está por trás e observar as fezes permite-nos ver como é que elas estão. O tipo 3 e o tipo 4 são o tipo normal. Se estamos no tipo 1, que é aquelas bolinhas tipo fezes de cabrito, não é? Bolotas, é um indicador claro que somos obstipados. E assim como os agregados tipo 1 é uma obstipação. Ter fezes tipo 5, tipo 6 ou tipo 7 também não é normal. Nós estamos a ter um trânsito intestinal demasiado acelerado que não nos permite absorver nutrientes. Portanto, nós estamos a comer e não estamos a tirar o máximo proveito daquilo que estamos a ingerir, mesmo que seja uma boa alimentação. Vamos olhar para as fezes, porque muitas vezes as fezes, além de sangue, claro que normalmente, felizmente, é o sangue vivo, porque o sangue escuro já é indicativo de desordens mais complicadas, mas o sangue vivo habitualmente é hemorroidal. Temos de estar atentos na mesma. Pode ter muco, tipo uma ranheta que vem um muco nas fezes, e isso é sinal de inflamação intestinal. Olhar para as fezes deve ser obrigatório. Elas são um biomarcador funcional. E então, o que é que perguntam? E o que é que eu faço para melhorar? O que é que devemos todos fazer para melhorar a nossa saúde do intestino? Dar comida de verdade. E vocês já ouviram muito disto em muitas das aulas que aqui foram dadas. Vamos dar alimentos não processados, comida verdadeira. Vamos dar alimentos de diferentes
cores, ricos em fitoquímicos, em polifenóis, que vão nutrir as nossas boas bactérias, porque as nossas boas bactérias alimentam-se de fibras, fibras pré-bióticas. Isso é que alimenta as boas bactérias. E se nós queremos ter uma microbiota saudável, nós temos que as alimentar bem. Porque se não dermos alimentos certos, elas vão acabar por morrer. E são as más bactérias que começam a crescer e a proliferar e depois a causar todas aquelas desordens que vimos. Nós temos que dar fibras funcionais. Para quê? Para que as nossas bactérias possam produzir bons metabolitos, como por exemplo um metabolito muito conhecido, que é o butirato, que tem a capacidade de ter uma grande função anti-inflamatória intestinal e a nível cerebral. Ela é capaz de atravessar a nossa barreira hematoencefálica e ajudar a reparar os nossos neurónios, diminuir a inflamação cerebral. O quê? Isto acontece pela fermentação que as boas bactérias fazem sobre as boas fibras. Eliminar ultraprocessados, eliminar açúcares refinados, eliminar gorduras trans e, claro, nós vamos ter que estar, depois de termos uma alimentação rica em fitonutrientes, em fitoquímicos, uma alimentação de verdade, de termos um estilo de vida com um exercício físico adequado, de termos um bom sono reparador, de termos mecanismos que nos ajudem a controlar o eixo do stress. O exercício físico pode ser um deles, yoga, meditação, fazer pilates, ouvir músicas relaxantes, conviver, tudo que nos ajuda a regular o cortisol vai ser bom para a nossa microbiota. Mas para além disto, nós precisamos de suplementar. Mas a nossa suplementação precisa de ser estratégica. Nós vamos dar, por exemplo, uma L-glutamina, que é de extrema importância para quê? Para ajudar a manter as nossas células bem unidas. Zinco, colagênio, vitamina A, tudo são nutrientes e são suplementos que são importantes, mas desde que sejam suplementos aconselhados. Não façam suplementação de má qualidade, porque ao dar suplementação de má qualidade, nós estamos a prejudicar mais do que aquilo que estamos a ajudar. Portanto, temos que ser criteriosos ou tentar ser criteriosos naquilo que escolhemos. E hoje em dia, felizmente, temos muitas formas a que nos podem ajudar, muitos meios que podemos recorrer para saber distinguir aquilo que é bom daquilo que é mau. Aqui só um pequeno à parte, que é uma que acontece naquelas pessoas, e aqui é apenas mesmo assim um cheirinho, como eu costumo dizer. Não sei se já ouviram falar em low de MAP, que é uma estratégia que se usa naquelas pessoas que fermentam muito, que têm muitos gases, que têm muita distensão abdominal, as tais pessoas que têm síndrome do intestino irritável obstipativa ou diarreica e que ao mesmo tempo têm muita dor, muita cólica. Então, o que é proposto? É uma dieta low FODMAP. Esta dieta é uma intervenção alimentar cirúrgica e não deve ser feita por mais de 6 semanas e deve ser feita sempre com o acompanhamento de um profissional, porque caso contrário, mais uma vez, vai nos prejudicar em vez de ajudar. E nesta dieta, por exemplo, nós vamos fazer uma restrição temporária de alimentos que até são muito saudáveis. Só que eles fermentam demais. E quando nós temos muitas bactérias fermentativas, ou seja, quando estamos no tal disbiose, com a tal SIBO, nós vamos ter que cortar o quê? Alho durante um tempo determinado e curto. Alho, por exemplo, cebola, couves, leguminosas, leite, aliás, eu digo leite tirar sempre, glúten, tirar o trigo, reduzir ao máximo o trigo. Vamos tentar tirar daqui adoçantes como o xilitol, o sorbitol. Vamos tirar daqui a maçã. Vamos tentar tirar daqui a pera, obviamente, sobre um período de tempo curto e determinado. Porquê? Porque depois nós vamos ver que com esta restrição temporária, com os suplementos certos, vai haver uma diminuição desta flatulência, deste desconforto, e depois nós vamos gradativamente e de uma forma personalizada voltar a reintroduzir estes alimentos para dar fibras às nossas bactérias, para que elas possam sobreviver. As fibras certas na quantidade certa. É isso que nós vamos depois fazer e voltar a reintroduzir para conseguirmos ter um intestino saudável. Porque sem fibra, sem boa fibra, as boas bactérias do intestino não sobrevivem e nós também não temos saúde. E então, qual é um outro suplemento que eu quis dar destaque aqui, que é imprescindível quando nós queremos controlar a inflamação? Um ômega 3, mas
um ômega 3 que não é um ômega 3 qualquer, tem que ser um ômega 3 de qualidade. Nós temos este exemplo, felizmente, da Enzino, que é realmente um ômega 3 que nós, ao fazer o balance teste, que é aquele teste que nos permite avaliar a razão que temos entre ômega 6 e ômega 3, ou seja, avaliar o nosso perfil lipídico, nós verificamos que a maior parte das pessoas, eu posso dizer que até hoje, e dos imensos balance testes que já fiz em consulta aos meus pacientes, nenhum até agora tinha um balance teste equilibrado. A razão da ômega 6 para ômega 3 habitualmente é bem acima dos 10. Ou seja, nós estamos todos muito mais inflamados, em estados pró-inflamatórios. E se nós queremos diminuir a inflamação, nós temos que dar ômega 3 de boa qualidade, com uma boa quantidade de EPA e DHA, que são nomeadamente dois tipos de ácidos gordos ômega 3 com capacidades anti-inflamatórias. O que é que eles fazem? Eles vão ser importantes para travar a inflamação a nível intestinal. Ao travar a inflamação a nível intestinal, trava, obviamente, a inflamação sistémica, a inflamação que também vai atingir o cérebro. E além disso, eles vão dar nutrição ao nosso cérebro. Porquê? Porque 60 a 70% do nosso cérebro é gordura do tipo ômega 3. Só que tem que ser um ômega 3 bom, porque se for um ômega 3 de má qualidade, que infelizmente é o que mais nós temos no mercado, é preferível não tomar. Não tomem, estão a intoxicar-se. Em vez de estarem a diminuir a inflamação, estão a aumentar a inflamação. Portanto, é muito, muito importante suplementar. Ômega 3 é anti-inflamatório e nós não conseguimos, por melhor que seja a nossa alimentação, por mais sardinha que nós ingiremos, por mais cavala, por mais salmão, que são tudo peixes ricos em ômega 3, nós não conseguimos ter a quantidade de ômega 3 que o nosso organismo precisa. E nós não conseguimos sintetizar estes ômega 3. Eles têm que vir de fora, têm que vir através da alimentação ou da suplementação. Como eu disse, fala-se muito da questão do probiótico e do prebiótico. As pessoas têm muito a ideia que o probiótico resolve tudo. Desenganem-se. O probiótico não resolve tudo. Os probióticos devem ser utilizados, sim, os probióticos certos para a condição certa, porque hoje já sabemos existir uma ligação de determinadas patologias com determinados tipos de bactérias. Já existe esta relação, nós já podemos relacionar. Se temos esta determinada doença, vamos dar lá lactobacilos raminosos, por exemplo, ou outro tipo de bifidobactérias. Então, os probióticos devem ser direcionados e só devem ser dados mediante aconselhamento. Caso contrário, por exemplo, no massivo ou no massifo, nós só vamos estar a aumentar a distensão abdominal e os gases. Portanto, nem pensar em dar probióticos sem fazer uma intervenção alimentar e sem saber que tipo de probióticos devemos fazer. Mas há uma coisa que nós sabemos, é que as nossas bactérias precisam de fibras para se alimentarem. As fibras certas. Nós precisamos de fibras como a inulina, como os frutoligosacáridos, como os glucanos da aveia sem glúten, como o amido resistente, que é extremamente importante para quê? Para que alimentar as boas bactérias, para que elas possam realmente crescer e multiplicarem-se, e ao termos boas bactérias, vamos ter ao termos uma maior concentração de boas bactérias, automaticamente elas vão dominar sobre as más e as más começam a diminuir. Estas fibras que compõem, por exemplo, o xenobiótico, são fibras pré-bióticas que vão favorecer o crescimento das boas bactérias. E nós, ao termos boas bactérias, temos um intestino a salvo. Portanto, há que ser criterioso. Muitas das vezes, mais uma vez, por melhor que seja a nossa alimentação, muitas das vezes nós não conseguimos dar a fibra certa e a quantidade certa de fibras. E, por exemplo, aqui eu tenho esse teste, eu trabalho muito com o intestino e como eu já disse, a grande maioria das pacientes e pacientes que atendo sofrem com muitos gases, com muita flatulência, com muita distensão abdominal e eu tenho que ser muito criteriosa na escolha das fibras que lhe vou dar. E posso-vos dizer que o Xenobiótico ajuda muito a crescer as boas bactérias, portanto, a criar um ambiente, um equilíbrio, uma eubiose intestinal, a melhorar o trânsito intestinal sem causar fermentação, o que é raro de acontecer, porque muitas das vezes, por exemplo, o pesílio, eu tenho que ter muito cuidado, e aqui neste sinobiótico, por acaso, nós temos o pesílio que vai melhorar o nosso trânsito intestinal.
Muitas vezes as pessoas dizem que com o pesilo ficam inchadas e aqui não, porque o pesilo já está parcialmente fermentado. Ou seja, temos aqui uma mais-valia. Vamos ter bactérias a produzirem metabolitos, como o butirato, que vai ser anti-inflamatório e que vai criar uma condição anti-inflamatória para o nosso organismo. Ou seja, não basta adicionar bactérias, não basta adicionar probióticos, nós temos que alimentar o nosso ecossistema intestinal. Como é que nós podemos fazer a avaliação, depois de tudo foi dito, desta microbiota intestinal? Diferentes testes. Felizmente, cada vez mais, e felizmente, cada vez mais nós temos ferramentas para podermos atuar com assertividade e com mais certeza nestes diagnósticos funcionais que surgem em consulta. Nós temos, por exemplo, o GIMAP, que é realmente um exame que é feito através de colheita de fezes, é um bocadinho mais complicado, é um exame bastante caro e precisa de um profissional habilitado para o interpretar, que nos vai permitir dizer exatamente qual é, que tipo de bactérias nós temos, parasitas, vírus, se temos H. pylori, que tipo de, se temos Helicobacter pylori, só que é um exame que é caro e deve ser sempre contextualizado, não se deve fazer à toa este exame. Temos, como eu disse também, quando suspeitarem aqui da existência de SIBO ou SIV, podem pedir ao vosso médico, ao vosso gastroenterologista, para fazer um teste, que é um teste que é feito através, nós vamos ingerir glucose e lactulose e vamos depois superando, e o gás que é exalado é medido, e nós vamos ver se temos SIBO ou SIFO. O teste, o balance teste, por exemplo, que nos permite avaliar a razão da ômega 6 e ômega 3 e ter a consciência real do nosso estado de inflamação e poder travar isto a sério, é um alerta fundamental. E agora, este teste metabolómico intestinal, que é o gut test, que eu uso bastante nas minhas consultas e que nos permite saber que tipo que tipo de substâncias, que tipo de metabolitos estão a produzir as nossas bactérias. Há uma coisa muito interessante que é assim: nós para sintetizarmos serotonina, como toda a gente hoje em dia sabe que é serotonina, que é a hormona da felicidade, é a hormona do bem-estar, nós precisamos do triptofano, que é um aminoácido, e isso tem que vir da dieta. E esse triptofano, dependendo do tipo de bactérias que nós temos no nosso intestino, pode dar origem a metabolitos anti-inflamatórios ou a metabolitos pró-inflamatórios. E nós, ao realizarmos o gut test, este teste que é feito através de uma gota seca, tal como a balance test, nós vamos saber o que é que as nossas bactérias estão a produzir, que tipo de metabolitos está a produzir. Se está a produzir metabolitos neurotóxicos, ou pelo contrário, está a produzir metabolitos que são anti-inflamatórios e, portanto, que nos vão proteger. É uma ótima ferramenta e é uma ferramenta recente e que nos ajuda muito a perceber a metabolómica, que é o futuro da saúde funcional integrativa. Portanto, para terminar, eu quero dizer aqui apenas a minha frase: intestino saudável, vida saudável. Recuperar intestino é recuperar vida, é recuperar energia, é recuperar vitalidade, é recuperar clareza mental, é ficar mais resistente ao stress. E isto é importante como? Começar na raiz. É preciso começar a olhar para, hum, para a fonte aqui dos problemas. E quando falamos em saúde mental, chega de olhar apenas para o cérebro, porque a depressão, a ansiedade, o brain fog, a névoa mental, não é só um problema mental, é um problema intestinal. É preciso avaliar a microbiota, é preciso reparar a parede intestinal, é preciso nutrir as boas bactérias, porque realmente a verdadeira saúde começa de dentro. É isto que tenho para vos dizer. Espero que tenham gostado e que tenham entendido. E estou lá disponível para se tiverem alguma questão, ou se quiserem colocar. Hum, deixo a palavra agora ao Humberto, ou à Geórgia, para terminar esta aula, que espero que tenha sido produtiva e que tenham gostado. Doutora, muito obrigada pelo seu tempo. É sempre um privilégio termos aqui a oportunidade de aprender. Cada vez que ouvimos mais um degrau se vai no nosso conhecimento, que também é tão importante para nós próprios e para a nossa família e também para as pessoas que acabamos por influenciar. Muito obrigado mesmo. Não sei se alguém tem aqui uma ou duas questões para fazer à doutora. A G, pode ajudar aí
Sim. nas questões, mas acho que foi tudo tão óbvio que acho que agora o que nós temos que pôr é pôr em prática e termos mais atenção ao nosso dia a dia. Portanto, doutora, muito obrigado por o seu horário também e pela sua paciência. Obrigada e obrigada a todos os presentes, que para mim é um gosto partilhar conhecimento e ajudar as pessoas, sem dúvida, é uma missão, é um propósito. Muito obrigada. Doutora, tem aqui uma Sim, pergunta. Vamos só responder sim, aqui, se a sim, doutora puder, por favor. claro que sim, claro Vou que sim. ajudá-la aqui. Então, nós temos a Cicas Trezana, que está a perguntar: vale a pena fazer desparatização sem fazer o teste? Eu habitualmente, eu sou a favor de que se faça desparasitação, sim, ahm, mas não necessariamente ligar uma coisa à outra. Ou seja, o teste pode ser feito independentemente de fazer a desparasitação. Não sei se não é obrigatório fazer a desparasitação para fazer o teste. Não vai influenciar no resultado do teste, está bem? Agora, fazer a desparasitação algo que, na minha opinião, deve ser feito, sim, pelo menos uma vez ao ano, mas uma desparasitação controlada e com produtos específicos e não aquela desparasitação que se faz aí tão comumente, porque acaba por não ser benéfica para nós. Mas o facto de fazer a desparasitação ou não, não vai influenciar no teste, porque o que nós vamos ter no gut test é nada mais, nada menos do que os metabolitos que são produzidos pelas bactérias. E aqui o parasita não terá assim tanta influência. Ok. E eu tenho aqui outra pergunta também, que algumas pessoas queixam-se ao tomar o Zinobiótico porque ficam com gases. Nesse caso, devem continuar? É assim, provavelmente se isso está a acontecer, duas situações possíveis. Já tinham uma situação antes, penso eu, de excesso de flatulência e de extensão abdominal, ou seja, já há aí uma desbiose muito grande e é necessário fazer, além disto, uma intervenção alimentar, aquela tal intervenção alimentar low FODMAP, com acompanhamento, nunca fazer esta restrição alimentar desacompanhada e também fazer o reajuste da dose. Nestes casos, quando há aumento de gás e de flatulência, habitualmente é a dose que não está ajustada. Têm que começar por doses mais pequenas, obrigatoriamente beber água. Essa é fundamental, porque não adianta ingerir fibras se nós não ingerirmos água. Podemos piorar o quadro clínico da pessoa. E esta pessoa poderá efetivamente estar a precisar de uma intervenção alimentar mais cuidada, está bem? Mais indicada ao caso. Não estou a dizer que se alimenta mal, não é isso, mas poderá ser necessário fazer aqui alguma restrição temporária de alguns alimentos para poder então tomar o zinobiótico, mas eu começaria por diminuir a dose. Ok, tem aqui uma pergunta do Milton Santos. Vamos ver se eu vou ler direito o nome que ele colocou aqui. É o tratamento de Ele- Helicobacter pylori. Posso tratar com probióticos? Não. A Helicobacter pylori não pode ser tratada com probiótico, está bem? Dependendo da carga a Helicobacter pylori é uma bactéria que vive no nosso estômago. Ela começa a ser mais prejudicial quando ela está em quantidades, em grandes quantidades, quando ela prolifera e começa a causar sintomas. E aí tem que ser feito um ajuste com o médico ou com o terapeuta. Há casos em que a antibioterapia, a toma de antibióticos, é imprescindível. No entanto, depois essa toma de antibióticos deverá ser acompanhada numa fase posterior com a toma, sim, de probióticos adequados e com fibra. Neste caso, por exemplo, a toma do Zinobiótico, a toma de um ômega 3, neste caso a Balançol, que eu adoro, que recomendo muito, glutamina e um probiótico direcionado com estirpes direcionadas para quem fez o tratamento H. pylori. Agora, a H. pylori não se trata com probióticos, está bem? Não, isso não. Ok, tem aqui a Suelen que está a perguntar qual o nome do exame que a doutora costuma pedir. Que costumo fazer é o gut test. Ok. Temos aqui a pergunta da Bruna: existe algum suplemento que utiliza para aumentar a produção de HCI, aumentar a acidez em casos de hipocloridria?
Habitualmente uso cloridrato de betaína. No entanto, há uma coisa muito simples que pode-se fazer em casa. Caso a pessoa tenha hipocloridria e não hajam úlceras gástricas ativas, portanto, a pessoa que não tenha azia ou refluxo permanentes, por exemplo, tomar água, um bocadinho de água com 3 ou 4 gotinhas de limão antes das principais refeições, um shotzinho de limão, ou fazer isto em jejum, já pode estimular a secreção de suco gástrico pelo estômago. Tem essa função. Ou o cloridrato de betaína, por exemplo, que é uma enzima que é usado para isto, ou então estes pequenos truques, como o vinagre de maçã, um bocadinho de vinagre de maçã, umas gotinhas de limão, podem ajudar a estimular a produção de suco gástrico e controlar o stress. Então, o pessoal que está estressado, dá-lhe limão. Não estou brincando. Tem aqui outra pergunta da Lisete. Há cerca de 15 dias estive com uma gastroenterite bastante forte. Tentei recuperar tomando Saccharomyces boulardii Danal. Há 2 dias um amigo faleceu. Meus sentimentos, Lisete. E na hora que tive conhecimento, meu intestino descambou novamente. Tive de tomar o Imodium Rapid para o estancar. Agora sinto que estou muito fragilizada, com o intestino em constante reboliço. Qual o tratamento de choque mais adequado para repor a microbiota? Ora bem, é assim, a Saccharomyces boulardii que estava a tomar é uma das estirpes que é indicado para quando nós estamos em presença de gastroenterites com tendências diarreicas. Provavelmente terá que prolongar este tratamento e, durante um bom tempo, ter uma alimentação mais suave. Ou seja, neste caso, durante 2, 3 semanas temos que ter aquela situação em que vamos diminuir um bocadinho o consumo de fibras, ter uma alimentação um bocadinho mais branca, para ajudar o intestino a recuperar, porque ele está fragilizado. E neste caso, lá está, eu gosto, falar de suplementação para mim é um bocadinho complicado sem ver o paciente. A L-glutamina em baixa dose também será importante. Eu, nestes casos, normalmente faço Saccharomyces boulardii e costumo usar um homeopático específico que ajuda a recuperar. Agora, é importante o quê? Ter calma, tentar ter calma, beber bastante água e ter uma alimentação muito suave. Durante esta fase, ingerir uma quantidade de fibra, mais reduzida e mesmo para aquela alimentação mais branca, para ajudar o intestino a entrar em repouso e dar-lhe, se possível, um bom intervalo de jejum, porque é durante o jejum que o organismo tem a capacidade de se regenerar. Há um complexo chamado complexo migratório motor, que durante a noite vai limpando o resto de toxinas que nós temos no nosso intestino e, portanto, uma alimentação suave, bastante água, Saccharomyces boulardii e Danau, eu penso que será mesmo que estou a falar, 3 cápsulas por dia, poderá ser uma estratégia e ajudar. Caso não resulte, terá que, obviamente, consultar um especialista na área. Obrigada, doutora. Tem aqui a Sandra Regina a perguntar como que pode ter consulta com a doutora. Terá que ligar para a Reset Clinic, ok? Ou então, através de entrar no meu Instagram, que é DRA Vânia Teixeira, vai ter lá um linkzinho que vai dar acesso à marcação de consulta. Ok. Tem aqui a Maria Armênia a perguntar: colonoscopia deve ser feita com frequência de 2 anos quando se retirou pólipos antes? É assim, isto também é uma questão vaga. É assim, se os pólipos tiverem alguma malignidade, eu penso que sim, de 2 em 2 anos fazer uma colonoscopia, 3 em 3. Tudo depende do historial do paciente em questão, está bem? Porque assim, se for pólipos que já tinham alguma malignidade, se calhar 2 em 2 anos é importante fazer, porque o cancro dos intestinos é um cancro que pode ser, é dos cancros que pode ser mais evitado, porque os pólipos demoram algum tempo a desenvolver-se, salvo raras exceções. Portanto, se na família tem historial de cancro do intestino, se lhe disseram que os pólipos tinham alguma alteração já mais maligna, vá, pré-maligna,
sim, e discutir isso com o médico, sim. Pode fazer sentido nestes casos. Uhum. Estamos já chegando aqui ao final, vamos só responder essas últimas perguntas que estão aqui no chat. Tem aqui a pergunta da Ana. Estou com IMO e tomando agora metronidazol. Qual o tratamento depois? Como saber se tem hipocloridia? E para o claredia tem que se fazer um teste, está bem, num laboratório especializado, e se está com IMO, que é parecido com o massivo, está a fazer metronidazol. O que é que eu aconselho? Em apenas 40% dos casos cessam de vez com a toma de antibióticos e antifúngicos, está bem? Ou seja, depois disso eu daria uma continuidade ao tratamento com alimentação específica. Eu fazia fitoterápicos naturais, existem alguns suplementos com fitoterapia que são ricos em tomilho, em orégãos, alho, pau d'arco. Eu daria essa continuidade em termos de fitoterapia, ajudaria a repor a barreira do intestino, a dar substâncias anti-inflamatórias, como eu disse, o zinco, a dar o colagênio, a dar o ômega 3 e aqui nesta situação a ter ainda cuidado com a alimentação. Para quê? Para evitar que essas bactérias que ainda possam resistir possam crescer novamente em grande quantidade. E há uma coisa que eu recomendo, que é algo que existe na Reset Clinic para estes casos, que é a hidroterapia do cólon, que nos casos de SIBO, nos casos de SIFO, casos de IMO, é realmente um tratamento que ajuda substancialmente, é uma associação muito positiva. Muitas das vezes o metronidazol só não vai funcionar por si só. Funciona temporariamente e depois há recidivas. É o que nós vemos na nossa prática clínica. Obrigada, doutor. E agora vamos para a nossa última pergunta do Eduardo Medeiros. Ele está dizendo o seguinte: um episódio por dia de consistência de fezes entre nível 4 e 5 é normal? Ele explica que a dieta dele é rica em fibras, faz atividade física e alimentação completa, tem rinite, apesar de se cuidar muito, a rinite alterna em períodos agudos e reduzidos. É assim, neste caso, o que é que eu recomendaria? Fazer um gut test para ver que tipo de bactérias é que tem no intestino, para nós podermos avaliar com precisão, está bem? É assim, pode ser normal 4 e 5, mas no entanto, pelo aquilo que descreveu, parece-me haver uma ligeira desbiose. Lá está, estou a falar sem avaliar o paciente, sem anamnese clínica detalhada. Mas eu recomendaria ao Eduardo fazer um gut test para ver que tipo de bactérias é que estão no intestino, porque sabe, se calhar poderá estar a precisar de melhorar essas bactérias. Uhum. Doutora, então, muito obrigada. Eu vou pedir aqui para o pessoal que ficou até o final tirar uma foto, marcar a doutora. Muito Se a obrigada. doutora puder, de novo, dizer o seu arroba no Instagram, se não me engano, é doutora Vânia Teixeira, certo? @DRA Vânia Uhum. Teixeira. Isso. Em gratidão a essa aula maravilhosa, riquíssima de informações valiosas para o nosso bem maior, que é a nossa saúde. Obrigada pelo seu valioso tempo aqui conosco. Obrigada a todos que ficaram até o final. E é isso. Um grande abraço, fiquem bem e até a Obrigada. próxima. Até à próxima. Obrigada a todos. Obrigada por estarem aqui comigo. Muito obrigada. Boa noite e bom descanso. Boa Obrigada. noite.